Olha só, existe uma filosofia muito poderosa que vem direto da mentalidade de um ex-oficial de operações especiais. A ideia é a seguinte: o sucesso não vem de peitar o mundo, mas de se adaptar a ele. A gente vai explorar essa noção de que é o terreno e não a nossa vontade que realmente dita as regras do jogo. Para a gente entender bem essa mentalidade, nosso caminho vai ser este. Primeiro, o princípio central da coisa. Depois, algumas lições diretas do campo de batalha e da natureza. Aí a gente aplica tudo isso ao mundo profissional e fecha com a grande escolha: vencer ou reclamar. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender a ideia principal, vamos começar com um exemplo bem simples, bem do dia a dia, que vem da fonte original dessa análise. O autor dessa filosofia admite que pessoalmente ele não está nem aí para a roupa. Para ele tem que ser funcional, confortável e pronto. Mas, quando o trabalho exige, quando o terreno é um ambiente corporativo, ele veste o terno, sem discutir. E é esse pequeno detalhe que abre a porta para um conceito muito mais profundo. E aqui está a definição da coisa toda. É um princípio de pensamento estratégico, algo que a gente vê em clássicos como A Arte da Guerra. A lição é muito clara. Todo ambiente tem suas próprias leis. A vitória não é para quem ignora essas leis, mas para quem entende e joga com elas a seu favor. Então, no final das contas, tudo se resume a uma escolha bem direta. É quase uma bifurcação. De um lado, o caminho da vitória, que é se adaptar ao terreno. Do outro, o caminho da reclamação, que é ficar exigindo que o terreno mude para se encaixar na gente. Segundo o autor, um leva ao sucesso, o outro só à frustração. Agora, a coisa fica mais intensa. Vamos ver como esse princípio funciona em situações onde o risco é máximo. Vamos a exemplos do mundo militar e da história para ver essa tal de adaptação em plena ação. Essa imagem aqui é perfeita. Imagina um tiroteio. Você tem três mentalidades. O sonhador, que lamenta: "Ah, se o mundo fosse justo." Tem o ditador de regras, que reclama: "Isso está errado, não deveria ser assim." E aí tem o jogador, o único focado em vencer. Ele não perde tempo, ele simplesmente age. Não vai atirar? Então me passa sua munição. Ele joga com as cartas que tem na mão. E a história está cheia desses exemplos, né? Os espartanos não venceram pela força, mas porque usaram um desfiladeiro a seu favor. Napoleão e Hitler, por outro lado, foram derrotados não por um exército, mas pelo inverno russo, um terreno que eles não respeitaram. O próprio autor conta que, no meio de um combate real, teve que jogar o plano fora e se adaptar para pegar uma posição mais alta. É isso, adaptar ou perder. E isso tudo leva a gente para uma mentalidade fundamental. Em qualquer conflito, o objetivo final é um só: a vitória. Não se trata de provar que você é corajoso, honrado ou qualquer outra vaidade. Trata-se de vencer. Ponto. Agora vamos sair um pouco do campo de batalha humano para olhar para a maior batalha de todas, a da sobrevivência na natureza. A gente vai ver que essa filosofia é, na verdade, uma lei da vida. Essa frase, atribuída a Darwin, resume tudo. É o pilar da seleção natural. Sobreviver nunca foi sobre força bruta ou genialidade pura. Sempre foi sobre a capacidade de se ajustar ao mundo que não para de mudar. E aqui o autor faz um contraste bem forte. De um lado, a mentalidade que ele chama de mimada, que é a do me aceite como eu sou. É esperar que o mundo se curve. Do outro lado, tem a mentalidade adaptativa, a do sobrevivente, que pensa: eu vou me tornar o que for preciso para prosperar aqui. Muito bem, já falamos de guerra, de natureza e como isso se aplica na vida real, no nosso dia a dia. Vamos trazer esse princípio para o campo de batalha que todo mundo conhece bem: o mundo profissional e a carreira. Olha só esse caso prático e bem doloroso. Um amigo do autor queria ser policial. Objetivo claro. O terreno, a polícia, tinha uma regra clara: proibido tatuagem visível. O que ele fez? Ignorou a regra e fez uma tatuagem grande. O resultado? A corporação não mudou a regra. Ele que teve que passar por um processo dolorosíssimo para queimar a tatuagem e se adaptar. Pagou um preço alto por não jogar o jogo desde o começo. E aqui está a estratégia que o próprio autor usou. Para ter tempo de estudar e virar oficial, ele aceitou um trabalho que ninguém queria lá no refeitório. Ele sacrificou a preferência de curto prazo pela vitória de longo prazo. É uma aula sobre sacrifício estratégico. E com isso a gente chega ao ponto final, ao resumo do dilema, ao argumento definitivo sobre que tipo de mentalidade é preciso ter para, de fato, alcançar os objetivos que se propõe. E aqui fica uma pergunta que é uma verdadeira provocação.
o autor cita gente como Mark Zuckerberg, que hoje em dia faz o que quer, veste o que quer. Por quê? Porque primeiro ele jogou o jogo, ele se adaptou às regras que existiram e ele venceu. A vitória dá o poder de, mais tarde, ser quem define o próprio terreno. A mentalidade das operações especiais se baseia em 2 pilares. Primeiro, ser versátil, ter muitas ferramentas, muitas estratégias. Segundo, ser flexível, saber mudar de tática no meio do caminho. E é importante dizer, segundo o autor, isso não é ser falso ou não ter princípios, isso é ser estratégico. E a gente encerra com essa reflexão. No fundo, a escolha de cada um. De um lado está a adaptação focada em resultado, do outro, uma autenticidade inflexível. Qual dessas duas é a ferramenta que, de fato, constrói o futuro que se deseja? A resposta para essa pergunta, no fim, define o jogo todo.